Povo de Deus, Jeremias capítulo 49 e 50. Você já tem aprendido que nesses capítulos, do capítulo 46 até o 51, são as predições contra as nações, e nós temos falado repetidas vezes, que esses capítulos mostram mais uma vez, assim como aconteceu no livro de Isaías, o Deus que é o Deus que domina o mundo, é o Deus das nações, não é o Deus nacionalista. Ele é o dono do mundo, dos céus e da terra, porque é muito comum nas religiões, em estudos dessa área, as pessoas falarem de principais e potestades que dominam regiões, dominam o país, né? E apresentam, entre aspas, deuses nacionalistas. A Bíblia nos apresenta um Deus que é dono do mundo, que é criador, dono do mundo, que domina, se relaciona, tem projeto mundial. Isso é importante entender, porque os acontecimentos mundiais sempre nos afligem e sempre nos atingem, e nós precisamos entender que Deus não é um Deus do Brasil. Deus é o Deus do mundo e tem projeto para o mundo e domina todas as coisas, e na sua vontade permissiva e na sua vontade soberana, os seus projetos vão acontecendo, e no final de tudo, como eu sempre digo, no final do filme vai dar aquilo que ele quer, porque é ele que escreve a história, é ele que escolhe os personagens do filme, para a parte de drama, para a parte de romance, para todas as outras partes do filme, que tem todas vamos dizer assim, os gêneros do filme. Nesse único filme que Deus criou, que é a nossa história, tem todos os gêneros, e no final vai dar o que ele quer. E automaticamente nesse filme tem as pessoas livres para encenar também, para interpretar da maneira que acharem bom, necessário. Há aqueles papéis que a pessoa tem que fazer porque Deus determina, e há outros papéis que a pessoa é livre para encenar, viver, interpretar da maneira que quiser, e todos um dia estarão diante do tribunal de Deus para prestar conta de como trabalhou nesse filme, no aspecto da liberdade e também no aspecto da obrigatoriedade. Ok? Isso aí são palavras gerais que nós sempre damos em nosso estudo aqui. Bom, aí já aqui nós temos a profecia contra os amonitas. O povo de Israel havia sido dominado pela Síria, só restou o povo de Judá, né? E ficou muita terra lá deserta, muita terra deixada para trás, que acabaram sendo adquiridas por povo estrangeiro, por os amonitas. Por isso, no versículo 1, Deus fala assim: você não tem filho, não? O fato de Israel ter sido castigado por mim não significa que agora a terra está lá para quem quiser pegar. Existem herdeiros, né? Então a ideia aqui é uma profecia contra essa prática dos povos amonitas terem se apossado de terra do povo de Israel, ok? E aí, automaticamente, se eles fazem isso, eles adoram, eles dedicam a conquista ao Deus dele, que nesse caso aqui é Milcom, que algumas traduções vêm que é Moloque, algumas traduções. Então é um Deus dos amonitas, um Deus nacional. E aí, esse Deus acaba tendo uma honra por parte dessas pessoas que conquistaram essas terras. E aí vem a profecia de Deus, quando não é assim não. A terra não está deserta não. A terra tem dona. Não pensa que você vai sair arredando aí, vai ficar para sempre, que essa terra será restaurada aos seus donos. Ok? Israel, ó, versículo 2. Israel herdará aos que o herdaram, diz o Senhor. Ou seja, Israel dominará, retomará a terra que foi tomada deles. No versículo 2 está falando isso lá no finalzinho. Olha o versículo 3. Milcom irá em cativeiro, juntamente com os seus sacerdotes e os seus príncipes. Ou seja, Moloque será humilhado. E aqui nós podemos ter dois entendimentos. O entendimento mais comum é que os ídolos deles, quando for destruídos, serão levados, assim, como uma amostra, né, de que não puderam proteger o seu povo. Os ídolos serão levados como símbolo de que aqui, ó, nem o Deus de vocês protege. Tem uma história de uma mulher aqui muito supersticiosa,
ela botou tranca na casa, e além da tranca ela colocou ferradura, né? Colocou uma porção de coisa no sentido físico para proteger a casa, no sentido espiritual, imagem, ferradura. Entrou o bandido, né? As seguranças físicas não deram frente para o bandido, e ainda levou também as ferraduras, as imagens. Ou seja, o próprio Deus lá, a própria imagem, a própria ferradura que foi colocada para proteger também foi levada, mostrando aí então a questão do cativo no sentido espiritual também. É um ato físico que tem sentido espiritual. Quando o povo inimigo de Israel levou a arca, é esse sentido. Para eles, é o domínio de um Deus, né? É um domínio de um Deus, é uma vergonha pro povo. Só que quando a arca chegou lá, ele começou a levar desgraça pro povo lá. Eu falei, tira essa arca daqui. Aí faz toda a diferença. Moloque vai fazer algum mal ao povo de Israel quando for levado lá como prova de dominação? Não tem esse registro. Quando levaram a arca, Deus falou, tô levando porque eu quero que leve, mas vou mostrar que na verdade eu não tô cativo. Começaram a levar pragas lá para o povo viu que o negócio cobrar pro lado deles, quando levaram a arca, ok? Então, se levar aqui tem um sentido físico, de levar a imagem como símbolo de poderio, mas eu fiquei pensando, será que no mundo espiritual também não tem esse negócio? Do espírito, da potestade, do principado ser levado em cativo dentro da realidade espiritual? Não sei, entendeu? O sentido humano, a didática dessa expressão humana é facilmente compreensível. Se levou a imagem, significa que aquele Deus é mais fraco do que o outro. Mas será que no mundo espiritual também não existe uma guerra, que na verdade não é guerra, um domínio? Pode até existir guerra entre outros, os falsos deuses, os principados, mas entre Deus não. Deus determina todas as coisas. Será que também no mundo espiritual não há uma determinação? Vai lá e prende essa entidade, Deus dando ordem para seus anjos ir lá prender essa entidade. Será que também não tem? Não sei. Pelo menos tem uma simbologia material para as pessoas que estão contemplando, testemunhando aquele fato. Versículo 6. Mas depois disso mandarei a sorte dos filhos de Amon. Então Deus aqui, assim como os amonitas, moabitas e todos os outros povos, ele fala que no futuro reunirá, no futuro esse pessoal aí será restaurado, abençoado. E normalmente os estudiosos veem isso como naquele tempo escatológico, onde no final de todas as coisas haverá restauração universal para alguns estudiosos, né? De alguma maneira, seja essa restauração no sentido de salvação ou volta de liberdade da nação, não sabemos os detalhes, mas a Bíblia mostra claramente de restauração não só para o povo de Israel, de Judá, mas para também outros povos. Afinal de contas, essa turma aí tem tudo uma mesma origem, né? O mesmo DNA, né? Porque nós temos aqui descendentes de Ló, nós temos descendente de Esaú, não é isso? Nós temos descendente de Cã. Na verdade, é tudo uma família que se dividiu, mas no futuro escatológico haverá essa união de novo, ok? O quando não sabemos, mas isso é o que indica os textos bíblicos. Continuando, versículo 7, já pereceu o conselho dos sábios? Desvaneceu-lhe a sabedoria? Tempo onde o conselho do sábio não existe. Tempo aonde a sabedoria vai embora. Consequência de quê? De pecado. Pecados que levam a sabedoria cativa. Pecados que levam os conselhos cativos. Não há mais conselho, não há mais sabedoria e o povo perece. Ok? Versículo 8. Fugi, voltai e retirai-vos para cavernas, ó moradores de Dedã, porque eu trarei sobre eles a ruína de Esaú, o tempo do seu castigo.
se vindi, eita, se vindimadores viessem a ti, não deixaria ali alguns cachos? Se ladrões de noite não te danificariam só o que lhe bastasse? Mas eu despi a Esaú. Ou seja, quando há um assalto, a um saque, sempre tem ali uma sobra, né, alguma coisa. Mas aqui a profecia é de despir totalmente, deixar nu, né? O Deus que tira a vestimenta e deixa nu, completamente nu no sentido simbólico. E eu sempre digo, as pessoas normalmente atribuem isso ao diabo, mas as escrituras mostram claramente que Deus usa-se, permite-se que o diabo faça essas coisas, mas muitas vezes ele mesmo diretamente vai lá e age e corrige a quem precisa ser corrigido, ok? Então foi eu que tirei as suas roupas. Então observe, irmão, cuidado para você ficar culpando a A ou B, ou até no mundo espiritual, o principado e potestade. O próprio Deus pode estar te despindo. O Deus é o Deus que desce, que tira a roupa, né? E aquele também que dá a roupa, que coloca a roupa. É isso? Tradicionalmente se entende que quando Adão e Eva pecou, Deus foi lá e levou roupa para Adão e Eva. É ele que traz a roupa. E é ele também que tira a roupa. Né? O que você quer? Qual é o esforço que você quer fazer? Qual é a ação que você quer que Deus tenha sobre a sua vida? Tirar a sua roupa ou colocar a sua roupa? A decisão é sua. E a sua prática de santidade ou a sua predisposição de pecar é que vai definir essas questões. Versículo 16: Tu que habitas nas fendas das rochas, que ocupa as alturas dos outeiros. Aqui nós temos uma metáfora, né? Porque as águias vivem lá nas rochas, né? Protegidas, né? E os edomitas, né? Eles tinham esse orgulho, né? Se sentiam lá protegidos, inalcançáveis, né? Seguros em si, no seu poder. Você está se sentindo seguro, habitando na rocha, né? Difícil acesso. Você acha que não pode ser alcançado? Então, dentro dessa metáfora, ele fala assim: você vai ser abatido. Você vai ser abatido. Haverá um espanto, as pessoas vão ficar espantadas. O quê? Aquele povo caiu, como aconteceu com o Egito. O Egito foi dominado. O Egito passou vergonha. O Egito sofreu as pragas. Que isso? Assim como aconteceu também com o povo de Israel. O povo de Israel, quando aconteceu, meu Deus, né? Não tem, as pessoas viram na história coisas impensáveis acontecer. Algo que ninguém acreditava que poderia acontecer, aconteceu. Então Deus é aquele que faz essas coisas acontecer no aspecto positivo e também no aspecto negativo. Cada um vai determinar, de acordo com as suas ações, qual é o tipo de espanto que vai ter na sua vida. Ou espanto positivo, ou espanto negativo. Versículo 22, Edom será como o coração da mulher que está em dores de parto. Que revela então que o coração da mulher está sempre apreensivo, né? Por mais que se tenha, que queira ter um filho, a hora do parto é uma hora de apreensão, de medo, porque não se sabe exatamente o que vai acontecer. Espera-se que tudo corra bem, mas sempre tem aquela apreensão, né, de acontecer alguma coisa. Então, essa é a simbologia aqui. Eles estavam apreendidos, já tenso, porque havia profecia, né, contra ele. Então é normal o medo na hora do parto, né? Faz parte da natureza. E há aqui uma simbologia pegando isso, que esse pessoal vai ficar com essas dores de parto, ok? Versículo 32: Espalharei a todo vento aqueles que cortam os cabelos nas têmporas, e todos os lados lhe trarei ruína, diz o Senhor. Aqui é aquela prática, né, pagã, de cortar cabelo, de fazer rituais religiosos em adoração a alguma divindade pagã.
Lembre-se que Gedalias matou, nos outros capítulos nós lemos, Gedalias matou um grupo de pessoas que vinham para Jerusalém, quando a Jerusalém foi destruída, ou estava começando a ser destruída, para lamentar. Eles vinham com o cabelo cortado, né? Com essas práticas pagãs, e foram todos mortos. É isso? Nós falamos isso nos capítulos anteriores, né, sobre isso aqui. Deixa eu dar uma olhadinha aqui rapidinho. Vou voltar aqui algumas folhas, ver se eu cito para você que de repente você possa achar interessante ver isso. Aqui, ó, capítulo 40, a partir do versículo 13, né, e o capítulo 41, a partir do versículo 1, né? E aí até o versículo 10, 41, de 1 a 10, tem essa história que eu acabo de contar, né? Desse povo aí Gedalias, não, você falou de Gedalias, né? Na verdade, Ismael matou. Gedalias era o governador, né? E Ismael é aquele que pratica uma traição contra esse governador Gedalias, que tinha sido colocado pela Babilônia, ok? Práticas pagãs que acabaram resultando em morte para aquelas pessoas. Então Deus sempre foi igual: não faça isso, não tenha as mesmas práticas que as pessoas têm em adoração a Deus. Foge desse negócio. Mas o povo sempre se envolveu com essas práticas erradas. Versículo 36: trarei sobre Elão os 4 ventos dos 4 ângulos do céu. Ou seja, aqui o vento usado como simbologia, né? O Deus dos ventos, né? Ventos literais e ventos simbólicos, né? Sim, Deus manda vento literal como castigo, e Deus manda os ventos simbólicos como castigo. Você está passando por algum vento? Pode ser um vento de Deus como correção na sua vida. Pode ser uma tentação, sim. Pode ser uma investida espiritual na tua vida, sim. Mas considere a possibilidade de ser vento de Deus para corrigir a sua vida. Sempre considere os dois lados. Porque Deus é Deus dos ventos para a bênção, e Deus é o Deus dos ventos para castigar, né? E aí, como sempre falam, quem vai definir tudo isso é você. E aqui mais uma vez se repete, versículo 39. Nos últimos dias mudarei a sorte de Elão. Então, promessas de restauração futura. Deus sempre tem essa postura. Ele bate para corrigir. O fim não é o castigo. O fim de tudo é a restauração. E aqui nós temos coisas que certamente acontecerão nos tempos escatológicos. E aí vem o capítulo 50, que é a Babilônia, como nós já aprendemos, sempre sendo usada por Deus para corrigir nações e outras nações. Vai chegar um momento que ela também será corrigida. E aqui no capítulo 50 começa a falar: você que foi a minha ferramenta para ser a correção, você também pecou muito, e agora vai chegar a sua vez de ser corrigida. Assim como você foi usada para outros povos será usado contra você. Anunciai, versículo 2: entre as nações, tomada é a Babilônia. Aqui no versículo fala sobre Merodach, que é o deus babilônico, né? É o deus adorado na Babilônia. Em outras palavras, o Marduk, né? Que é o deus babilônico. Vai ser tomado, vai ser dominado. Okay? O deus da Babilônia. Versículo 4. Naqueles dias, no caso, naqueles dias, naquele tempo, diz o Senhor, voltarão os filhos de Israel, e eles, os filhos de Judá, juntamente, andando e chorando, virão e buscarão ao Senhor seu Deus. Ou seja, é tempo de livramento para o povo de Israel. O Deus da Babilônia será dominado, e Deus vai tocar no coração de Ciro, né? Ele vai deixar o pessoal voltar, e em outro tempo a própria Babilônia vai ser totalmente dominada,
pelo Império Medo-Persa, né? E aí, essa é a profecia que está sendo colocada aqui. E nesse tempo de volta, seja pela Síria, por Ciro, né? Que vai libertar, sendo usado por Deus, em outros tempos, né? Em outras voltas, né? Será algo realmente de poderio de Deus, não só tocando no coração, mas guerreando contra ela, ok? Haverá esses dois tempos aí. Um tempo onde vai vir normalmente, que Deus vai tocar o coração, e outro tempo que vai vir por combate mesmo, por determinação de Deus, e o povo volta chorando. O choro da alegria. Você tem chorado? Como é que tem sido o ranking dos choros em sua vida? Há mais choros de alegria ou mais choros de tristeza? O que determina sempre isso? Mais uma vez eu falo, pecado, santificação. Depende de você. Está tendo muita choro de tristeza? Santifique-se. Busque mais. Mudemos como igreja, como pessoas individuais, para que haja mais choro de alegria. Versículo 5: Vinde e unamo-nos ao Senhor em aliança eterna, que jamais será esquecida. Viu? Lembra daquela canção? Vinde, tornemos ao Senhor, pois Ele nos despedaçou e nos sarará. É um convite para a voltar à santidade nesse tempo que Deus se volta para o seu povo. O meu povo tem sido ovelhas perdidas, seus pastores as fizeram errar, né? Pastores, lembra? É sempre uma liderança vasta. Não pensa nunca em pastores como aquela única pessoa ali, né, que cuida. Não. Naquele contexto, o pastor ali é profeta, é sacerdote, é o rei, são os governadores, são os líderes das clãs. Há uma vasta número de pessoas. Não, um vasto não, mas pelo menos um número maior de pessoas. Não pense em uma única pessoa ao interpretar isso. Quando lê pastores aqui, nunca pensa do pastor só que você conhece no dia de hoje. Pastor naquele contexto lá é toda a liderança, que vai de rei, vai de sacerdote, vai de profeta, vai de rei, de governadores, são os principais. Os príncipes e todo qualquer tipo de liderança patriarcal. Esses são os pastores que fizeram desviar o povo, e também o povo não deixava de ter culpa, porque eles também gostaram dessa corrupção. De alguma maneira eles se corromperam porque quiseram, influenciados, mas também tomaram a atitude de gostar daquele tipo de pecado. Versículo 7: culpa nenhuma teremos, porque pecaram contra o Senhor. É interessante que o povo inimigo que foi usado por Deus, eles sabiam que estavam sendo usados por Deus, e que aquele povo, na verdade, estava pagando o preço por causa dos seus pecados. O inimigo entendendo, tendo um discernimento que o próprio povo de Deus não estava tendo. Que coisa, hein? Israel, Judá, não tinha entendimento do que Deus estava fazendo e tentou resistir, mas o inimigo que Deus estava usando tinha a plena convicção que Deus estava fazendo aquilo. Há momentos, não é normal, mas há momentos, meus irmãos, que o ímpio tem mais discernimento espiritual que o próprio povo de Deus. Acontece, é normal? Não, mas essas coisas acontecem. Podem acontecer. Versículo 10: a cadeia servirá de presa. Todos que a saquearam se fartarão de Senhor. Ou seja, aqueles que prenderam será preso. É a Babilônia. É isso? Ainda que vos alegrais e exultai, ó saqueadores, da minha herança saltais como bezerro na relva e ricais como cavalo fogoso. Então, vocês estão alegres em Babilônia, mas agora o meu povo vai se levantar contra vocês. E aí vai ter alegria por isso, né? Assim como um bezerro, né? Na relva, solto ali na grama, se alimentando. E aí os rixais aqui no versículo 11, deixa eu ver até uma nota de referência aqui no versículo 11, deixa eu ver aqui, 50, 11, os relincha com cavalos vigorosos, né? Aqueles cavalos vigorosos que veio a fêmea, né? Ficam doidos, né? Ficam alegres, né?
ficam com os olhos estatalados, né? E com muita vontade de ter o cruzamento. Então, é mais ou menos aquele olho. Quando o povo olhar aquela possibilidade de voltar de novo, eles ficarão fogosos como cavalos, ficarão alegres, porque terá o retorno do povo. Ou seja, o inimigo vai ter essa visão de alegria e o próprio povo de Deus vai ter, porque está vendo que vai estar voltando para a sua terra. 12. Será muito envergonhosa a vossa mãe, será confundida a que vos deu a luz, eis que ela será última das nações, um deserto, uma terra seca, uma solidão, por causa da indignação. Então há uma profecia contra a Babilônia que ela ficará deserta, ela não será mais habitada. Segundo os estudiosos diz, isso aconteceu com Babilônia, que a indignação do Senhor foi contra ela, no versículo 13. Versículo 18. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: eis que castigarei o rei da Babilônia e sua terra, como castiguei o rei da Assíria. Então, profecia contra a Babilônia. Versículo 20. Naqueles dias e naquele tempo, diz o Senhor, buscar-se-á a iniquidade de Israel, e já não haverá os pecados de Judá, mas não se acharão, porque perdoarei os remanescentes que eu deixar. É tempo de perdão. Não adianta querer acusar, porque é tempo de perdão. Restauração e unificação, tanto do Reino do Norte quanto do Sul. Então o Reino do Norte ele nunca vai voltar para ser o Reino do Norte em divisão com o Reino do Sul, não. Essa restauração é uma restauração para a unificação. Versículo 31. Eis que eu sou contra ti orgulhosa, ó orgulhosa, diz o Senhor, Senhor dos Exércitos, porque veio o teu dia, o tempo que hei de castigar. Então tropeçará o soberbo e cairá, e ninguém haverá que o levante, porei fogo às suas cidades, que consumirá todos os seus arredores. Uma das características da Babilônia é a soberba. Eu virei contra essa soberba. E na Bíblia é muito cheia, a Bíblia é recheada de condenação à soberba. Deus se levanta contra a soberba. Que essa soberba seja longe da minha vida, da sua vida, e que haja combate nosso a todo tipo de arrogância e de soberba. 35. A espada virá sobre os caldeus. É só uma repetição. Vai vir. É determinação do Senhor. 38. A espada virá sobre as suas águas, e estas secarão. Então, a fonte de alimentação, a fonte que produz vida para os pastos, para os animais, para as pessoas, vai acabar. Você vê que se trata de um processo, né? Não é aquela coisa que acontece ao vapt-vupt, não. É um processo que vai acontecer e vai culminar no final da maneira que Deus determinou. Por isso, versículo 39, por isso as feras do deserto com os chacais habitarão em Babilônia, também os avestruzes habitarão nela e nunca mais será povoada. É a profecia aqui, a confirmação forte daquele império tão grandioso, tão rico, virá simplesmente um deserto, por determinação do Senhor. E como os povos viram, meu Deus, inacreditável como Babilônia se tornou nisso, determinação do Senhor. E encerramos aqui com o versículo 44. Eis que como sobe o leãozinho da floresta jordânica contra o rebanho em pasto verde, assim, no momento, arrojá-la-ei dali, e lá estabelecerei a quem eu escolher, pois quem é semelhante a mim? Quem me pedirá contas? E quem é o pastor que me poderá resistir? É Deus. Fala assim, eu determinei. Quem vai ser contra? Quem vai querer me pedir explicação? Eu falei, está falado, e fim de papo. Se Deus falou, está falado, e fim de papo. Ok? Se ele se levantar contra você, contra mim, já era. O nosso único refúgio é o arrependimento, é o quebrantamento diante desse Senhor. Que assim seja na minha vida, na sua vida. Não esqueça de dar o seu like, de dar seus comentários e se inscrever no nosso canal. Aqui, Pastor Renê, pense em todas essas coisas e que Deus
nos abençoe.